Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que as bênçãos do Senhor repousem sobre você agora e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu venho aqui, irmãos, com todo o meu coração, sentindo que Deus colocou essa palavra especial para falar com você e te fazer crescer espiritualmente. Olha, eu quero agradecer cada comentário que você tem deixado nos vídeos anteriores. Eu tenho recebido muitos testemunhos, irmãos, de pessoas dizendo que Deus está trabalhando na família e abrindo portas de emprego. Olha, eu estava lendo aqui um testemunho de uma irmã chamada Maria, de Minas Gerais. Ela disse que orou aqui comigo na semana passada e ela viu a cura do seu filho de forma milagrosa. Irmãos, é por isso que eu creio que Deus tem muito mais para fazer na sua vida também. E antes de nós começarmos a nossa meditação na palavra de hoje, eu quero te convidar a se inscrever no meu canal, ative as notificações para você receber mensagens diárias que vão fortalecer a sua fé, tá certo? É só você clicar nesse botãozinho inscrever-se, está aqui embaixo do vídeo. Do lado, ative o sininho que vai aparecer e selecione a opção todas para você não perder nenhum vídeo que eu colocar, tá certo? E hoje eu quero compartilhar com você uma mensagem que tem tudo a ver com aqueles momentos em que parece que a nossa vida está do avesso. Sabe como se a gente estivesse no meio de um vendaval? Pois é, muitas vezes a gente acha que Deus se esqueceu da gente, mas saiba que Ele nunca te abandona. E a palavra diz que Deus nem dorme, Ele não cochila, Ele está sempre cuidando dos seus filhos. Então é justamente nesses momentos que parece que nada está mudando, que as orações não estão tendo efeito, que na verdade nós estamos crescendo espiritualmente. Irmãos, a Bíblia diz que é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. É quando somos fracos que é aí que nós somos fortes, entendeu? Então, Deus não quer que você retroceda justamente agora, porque é agora que Deus começou uma obra na sua vida, no seu coração principalmente. Então, a mensagem que eu vou trazer aqui hoje fala diretamente sobre isso, sobre você, o quanto você muitas vezes precisa confiar que tudo está debaixo do controle do Senhor. Amém? Tem uma história muito marcante lá em Marcos capítulo 4, o versículo 35 ao 41, em que Jesus e os discípulos estão no barco em alto mar, quando de repente surge uma tempestade daquelas que arrepiam até os mais corajosos dos pescadores. Irmãos, os discípulos eram pescadores, mas essa tempestade que veio, olha, os discípulos ficaram desesperados, achavam que ia afundar e que todo mundo ia morrer. E nesse momento eles se dão conta de que Jesus está dormindo na polpa, tranquilo, enquanto tudo está de cabeça para baixo. Irmãos, e só esse fato aí por si só já é impressionante, porque nos mostra a paz que Jesus carregava dentro dele, mesmo em situações caóticas. Mas eu estava aqui meditando nessa passagem e eu me lembrei que existe uma outra passagem no Antigo Testamento que é muito parecida em certos pontos, que está no livro do profeta Jonas. Lembra dele? Lá no livro de Jonas, capítulo 1, o versículo 4 ao 6, nós lemos que o profeta também estava em um barco e uma tempestade terrível caiu sobre o mar. E o curioso é que Jonas estava dormindo durante a tormenta exatamente como Jesus. Mas aqui nós vemos uma grande diferença. Jonas estava fugindo de Deus, da presença do Senhor e da missão que Deus tinha para ele, enquanto Jesus estava cumprindo a vontade do Pai a cada passo que ele dava. Isso porque a Bíblia diz que Jonas ele recebeu uma missão de pregar na cidade de Nínive, pregar para um povo corrupto, um povo maldoso, cruel. Mas Jonas ele não quis atender aquele chamado e ele então pegou um barco e foi na direção contrária. E quando ele estava dormindo naquele barco, veio uma tempestade terrível. E nesse caso, o mar se revoltou como uma forma de corrigir Jonas e trazê-lo de volta à obediência. E já no caso de Jesus, a tempestade se levantou para revelar o poder de Cristo e fortalecer a fé dos discípulos. Olha que coisa forte. 2 tempestades, 2 pessoas dormindo no barco, mas cada situação tinha um propósito bem diferente. E talvez você esteja pensando aí, mas pastor, o que isso ensina para a nossa vida hoje? Irmãos, ensina que às vezes você pode estar enfrentando lutas e crises porque você está fugindo da vontade de Deus. E já em outras ocasiões, a tempestade pode vir mesmo quando você está fazendo tudo certo, porque nesse caso, Deus quer revelar a glória dele na sua história. Amém? Então isso muda o nosso olhar, porque a gente começa a entender que nem toda dificuldade vem para nos punir, para nos castigar, para nos disciplinar. Muitas vezes ela vem para nos ensinar e nos fazer confiar ainda mais no poder de Deus. E é essa confiança que transforma o caos em calmaria.
E por isso eu quero te fazer uma pergunta aqui. Você está alinhado com o que Deus quer para a sua vida? Olha, quando os discípulos se desesperaram, eles correram até Jesus e perguntaram algo que muitos de nós também perguntamos nesses momentos terríveis, difíceis. E eles disseram: Mestre, o Senhor não se importa que a gente morra? Olha, irmãos, é engraçado pensar que eles viram tantos milagres, eles presenciaram curas incríveis, eles ouviram ensinamentos cheios de autoridade, mas ainda assim eles duvidaram se Jesus se importava ou não. E quantas vezes a gente faz a mesma coisa, não é? Vemos as maravilhas que o Senhor faz na nossa vida, quantos livramentos, quantas portas que Deus abre, mas irmãos, é só vir uma tempestadezinha ou uma forte tempestade e a gente já se desespera. Mas foi nesse momento que a Bíblia diz que Jesus, cheio de paz, ele levanta e ele ordena o mar e o vento que se acalmem. E naquela hora tudo volta à tranquilidade. E aí então, em Marcos capítulo 4, versículo 40, Jesus pergunta para os discípulos: por que vocês ainda não têm fé? Irmãos, aqui nós vemos duas reações acontecendo. Primeiro, a natureza obedece prontamente à voz de Jesus, enquanto o coração dos discípulos ainda estava aprendendo a confiar. Isso revela que muitas vezes, irmãos, quem nos limita não é o poder de Deus, mas é a nossa incapacidade de crer de maneira plena. Oh, meus irmãos, é importante entendermos isso. Se Jesus está no barco, é impossível esse barco afundar, entendeu? Eu sei que pode parecer um pouco para a solução chegar, mas ela vai chegar porque Jesus não falha. Agora, se você percebe que tem tempestade porque você está fazendo algo que Deus não aprovou, então é hora de você voltar ao caminho certo, pedir perdão, alinhar a sua vida com os planos do Pai. Afinal, a Bíblia diz em Hebreus 12 que o Senhor corrige a quem Ele ama, assim como o pai corrige o filho para o bem dele. Amém? Então, irmãos, eu quis trazer essa comparação entre Jonas e Jesus para você entender que Deus usa todas as situações para revelar o seu caráter e a sua vontade. Jonas estava indo na direção oposta, mas o Senhor o trouxe de volta e cumpriu os propósitos dele. Inclusive, quando Jonas finalmente foi atender o chamado e ele começou a pregar em Nínive, todos se converteram, todos se arrependeram. Foi um grande avivamento, uma demonstração de que Deus, Ele não quer castigar ninguém, Deus quer salvar. E ao mesmo tempo a gente vê Deus cuidando dos detalhes, porque os discípulos ainda precisavam amadurecer. Então às vezes Deus faz uma obra externa, mas Deus também faz uma obra interna ao mesmo tempo, não é assim? Você que está passando pela tempestade, pode ser que essa tempestade veio de fora, um problema na família, falta de dinheiro, mas saiba que Deus também está movendo o seu coração. Olha, eu não sei se você sabe, mas tem uma passagem que é uma das mais conhecidas da Bíblia. Está lá em Romanos 8, 28, que diz que Deus faz com que todas as coisas contribuam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Só que se você ler o versículo seguinte, está escrito por que Deus faz tudo cooperar para o nosso bem. E lá diz que Deus faz tudo contribuir para o nosso bem, para que nós nos tornemos mais parecidos com seu Filho Jesus. Ou seja, se você está passando por lutas, é para Deus tirar de você esse coração teimoso, esse coração desobediente, que ama o pecado, é para te santificar, te purificar. Amém? Eu tenho certeza, depois dessa tempestade que você está enfrentando hoje, muitas bênçãos virão. Vai vir um arco-íris lindo, vai vir um novo tempo, um renovo, você vai ser outra pessoa, literalmente, pode ter certeza disso. Jesus vai operar o milagre, se é que já não começou aqui hoje, tá bom? Então se você foi tocado aqui, nós já vamos orar. Não saia do vídeo, porque nesta oração Deus vai operar grandemente, tá certo? Antes eu vou te pedir só duas coisas bem rápido. Escreva aqui nos comentários: Deus falou comigo hoje, essa mensagem me tocou, ou então deixe o seu pedido de oração. E a outra coisa que eu quero te pedir, no final da oração, não saia do vídeo, compartilhe no WhatsApp para seus amigos, familiares. Eu sei, irmãos, que tem pessoas que fazem grupos. Tem um rapaz que mostrou para mim, irmãos, sem brincadeira, ele mostrou o WhatsApp dele. Ele envia todo dia a oração da manhã e a oração da noite para um grupo de mais de 150 pessoas. Olha, eu fiquei impressionado de ver a dedicação daquele irmão. Ele falou que não tem ido na igreja ainda, mas ele faz a obra, sabe, todo dia. Então, assim, eu quero te encorajar, se envolva na obra, vá, lógico, numa igreja, mas faça a obra também no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua família, tá bom? E agora então eu quero orar por você, feche os seus olhos e vamos nos concentrar aqui
nesse momento tão único e especial. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por esse momento em que nós nos reunimos em oração, cada um no seu canto, mas todos conectados aqui no seu amor. Ó, meu Pai, nós nos achegamos a Ti com confiança, acreditando que o Senhor está aqui nesse momento, ouvindo cada clamor, enxugando as nossas lágrimas. Senhor, Tu conheces, Pai, os desafios que cada um está enfrentando, e eu peço que o Teu Espírito Santo agora possa inundar esse coração cansado, trazendo renovo, ânimo e esperança. Ó, meu Pai, nós Te louvamos porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem autoridade até sobre o mar e sobre o vento, e por isso não tem tempestade que possa prevalecer diante do Teu poder. Ó, meu Pai, perdoa os nossos pecados e nos dê um coração humilde para reconhecermos quando estamos agindo como Jonas, indo na direção contrária da Tua vontade. Perdoa, Senhor, as vezes em que fugimos dos Teus propósitos por medo ou por orgulho. Lava-nos, Senhor, e faz de nós pessoas obedientes, dispostas a dizer: eis-me aqui diante da Tua voz. Nós não queremos mais lutar contra o Teu chamado, Senhor, nem adiar aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Ó, meu Pai, nós Te pedimos também perdão pelas vezes em que, como discípulos, duvidamos do Teu cuidado no meio da tempestade. Quantas vezes, meu Pai, nós deixamos o medo falar mais alto, esquecendo que o Senhor está no barco conosco e tens todo o poder para acalmar os ventos. Nesse momento, ó Deus, eu oro para que o Teu Espírito Santo traga uma paz profunda sobre essa pessoa que me ouve, uma paz que vai além da lógica humana, que toda ansiedade, toda angústia, toda sensação de abandono e de solidão caia por terra agora, em nome de Jesus. Ó, meu Pai, eu clamo para que o Teu amor preencha cada espaço vazio, cada parte do coração que esteja sangrando por feridas antigas, por decepções, por medo do futuro e até mesmo pelo luto. Pai, como é difícil viver com a saudade de alguém que se foi. Como é difícil, meu Pai, viver neste mundo onde as pessoas são tão indiferentes. Quantas pessoas agora, meu Pai, estão feridas emocionalmente e só o Senhor tem o bálsamo, a cura para as nossas dores. Aleluia. Ó, meu Pai, eu oro também por provisão financeira, por portas de emprego, que elas se abram para aqueles que estão desempregados e precisam manter o sustento de suas famílias. Tu és o Jeová Jiré, o Deus que provê, e nós sabemos, Pai, que para Ti nada é impossível. E eu oro também, meu Deus, por cura para aqueles que se sentem doentes no corpo ou na mente. A Tua palavra diz que pelas feridas de Jesus nós fomos curados. Então, meu Pai, nós clamamos por esse poder restaurador. Traga alívio, Senhor. Remova as dores. Derrama saúde sobre o Teu povo, Pai. Pedimos também pelas famílias, pelos casamentos, pelos filhos. Ó, meu Pai, que o Teu amor reine nesses lares, ó Deus. Pai, cessa as brigas entre casais. Cada pessoa que está aqui, meu Pai, tem uma necessidade. Olha, meu Pai, eu creio que cada pedido de oração está sendo entregue agora nas Tuas mãos. E por fim, Senhor, eu profetizo vitória sobre cada área da vida do meu irmão e da minha irmã. Que ele sinta o conforto de saber que Tu estás no controle e que o testemunho dele seja poderoso, de alguém que passou pela tempestade, mas saiu mais forte, dando glórias ao Teu nome. E que ao final de tudo nós possamos declarar: até aqui nos ajudou o Senhor e Ele continuará nos ajudando. Obrigado, meu Deus, por nos ouvir, por nos amar e por nos sustentar. Nós oramos assim, confiando e descansando nas Tuas promessas. Em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia.